Fernanda Sasaki é engenheira agrônoma e médica veterinária nutróloga, especialista em acupuntura e medicina preventiva. É adepta de tratamentos naturais como homeopatia, reiki, fitoterapia, acupuntura, cromoterapia e nutracêuticos. Fernanda trabalha há 6 anos com alimentação natural para animais e tem sucesso em tratar pacientes com câncer e outras doenças crônicas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você quer mandar sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, sua dúvida, você pode utilizar todas essas redes sociais que estão aparecendo agora na sua tela. Facebook, Instagram, se você preferir, você pode mandar um e-mail. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos a doutora Fernanda Sasaki. Ela é veterinária e nutróloga. Doutora Fernanda, obrigado por ter aceito o convite, um prazer receber aqui. Obrigada a você por nos convidar e abranger esse tema aí que está super na moda. Eu acho que é interessante realmente falar mais sobre isso, sim, esclarecer. E para você que tem o seu animal de estimação, nós vamos passar a matéria agora e na sequência nós voltamos com a doutora Fernanda. Assim como para qualquer pessoa, a alimentação é um fator determinante para a saúde. Pensando nisso, uma das maiores dúvidas de quem tem cachorro em casa é em relação à alimentação ideal para o animal. Será que a ração é realmente um alimento completo ou será que a comida caseira faz bem para eles? Para os seus cachorros, você costuma dar ração ou alimentação caseira? Eu costumo dar ração e verduras. Ração. Eu dou os dois. Eu dou a ração misturada com um pouco de arroz e carne moída e cenoura picada. No caso delas, eu acharia melhor a ração, né? Que ela come ração boa, mas elas preferem misturada com a comida, senão elas não comem. Ela come ração desde que eu peguei ela. Nunca teve contato com comida caseira. A ração misturada com a comida caseira, que no caso seria batata em cubinhos com lombo de porco, né? Porque esse daqui teve um probleminha no estômago, que ele precisava comer ração misturada com a comida. E daí é o que eu dou para ele. Eu acho que é a ração mais saudável. Pelas proteínas que tem a ração, né? E você vê que o cocô do cachorro não sai legal quando come comida. E você sabe qual das duas opções é mais saudável? Olha, eu sei que tem um pouco de controvérsias. Tem muita gente que fala que uma ração boa, de boa qualidade, substitui a comida feita em casa. E tem muita gente que fala que não, que a comida feita em casa é o melhor. Então, por isso eu faço uma mistura dos dois. Cada ração, ela parece que tem alguns componentes diferentes, mas elas são mais completas. Mas eu gosto muito de dar bastante legumes e frutas. Olha, elas comem a ração misturada com arroz, frango desfiado e cenoura, todo dia, né? Misturado na ração. Eu acho que a comida caseira, uma comida com vegetais, com grão, seria melhor, mas a ração, ela já vem pronta e facilita o dia a dia, isso. Acredito que no caso dele, como é maltês, né? No caso dele, o mais saudável seria a ração misturada mesmo com a batata, porque foi até a médica que passou e depois que a gente começou dando assim a ração misturada com a batata, a saúde dele melhorou bastante. Eu também costumo dar comida no Kong. Kong é um material de uma borracha especial, onde eu coloco a comida do cão, principalmente congelada. Legumes, frutas, ração, eu costumo misturar isso. Legumes, frutas, às vezes só legumes e frutas, sem a ração também às vezes. E eu coloco essa comida congelada. Por quê? O cachorro vai ficar mais tempo entretido, né, tendo uma dificuldade para tirar de dentro. Vai ter uma ocupação, fica lá 1h30, às vezes até mais, para tirar isso de dentro. E além de estar tendo que raciocinar, vai estar com a mente ocupada também, ele vai aprender a comer melhor. Ele vai se alimentar melhor, porque ele vai se alimentar devagar também. Doutora, o mercado, né, de pet shop, os cuidados com o animal, o próprio animal de estimação hoje em casa, de alguns anos para cá explodiu esse mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. Mas parece que existe uma desinformação, né? Alguns acham que o melhor caminho para ter o animal de estimação no que diz respeito ao cuidado e alimentação é outros parece que a opção é diferente. Para a pessoa que está pensando ou para a pessoa que já tem um animal de estimação, quais os cuidados e qual o planejamento que ela tem que fazer?
Hoje a gente vê que a maioria dos veterinários, eles fazem uma faculdade, são instruídos a fazer um protocolo que é mais voltado para indústria farmacêutica, para a indústria de ração, e é isso que movimenta mesmo todo o mercado. Mas vem aí de uns 5 anos para cá uma crescente em termos de coisas mais naturais para o animal. As pessoas estão vendo que cuidar somente com medicação, cuidar somente com ração, com vermífugo, com um monte de vacina anualmente, isso não está sendo benéfico para a saúde do animal. Então, essa crescente hoje de alimentação natural e também todos os protocolos naturais, temos vários tipos de terapias hoje que são muito funcionais, né? Até veterinários convencionais indicam, como acupuntura, florais, homeopatia. Isso é uma coisa bem bacana que está tendo muito resultado positivo na vida e saúde dos animais. A senhora no começo falou a respeito de ração. Pelo menos a maioria, né, dos veterinários, da pessoa que tem o cachorro, o bichinho de estimação em casa, opta pela ração. Não sei se é mais prático ou já vem de uma orientação clínica. É a melhor opção mesmo para o animal, desde pequeno, só comer ração, esquecer as outras comidas? É o que eu falo, né? Para você, como pessoa, você gostaria de comer a mesma comida, uma ração, no café da manhã, no almoço e na janta, a sua vida inteira? Não, sem dúvida não. Não. Então, assim, a ração, ela sempre tem o mesmo gosto e ele vai comer sempre a mesma coisa, né? Dizem que ela é balanceada, mas na verdade não é bem assim. Eles têm muito conservantes químicos, alguns cancerígenos, aditivos, colorantes, e isso realmente veio para facilitar o humano, né? A corzinha que eles colocam no grão da ração, ela veio para quê? Para chamar a atenção do humano, porque o cão ele não consegue distinguir as cores muito bem. Então, tudo é feito para o humano querer comprar a ração para o cachorrinho dele. Mas assim, não tem qualidade de proteína adequada em comparação com uma carne mesmo, né? A proteína que tem na carne, ela é muito melhor do que a proteína que tem dentro de uma ração. Lá dentro tem várias vitaminas e minerais, mas eles podem evaporar no meio desse caminho e aí não chegar, né, dentro do animal, que realmente deveria. Então, as pessoas que deixam a ração lá o dia inteiro à vontade para o animal, isso não é bacana, porque na hora que ele come, ele está comendo uma quantidade de nutriente. No final do dia que a ração está lá, já não tem mais, se perde. A ração aberta, ela se perde. Isso, com contato com o ar. Então, tudo isso também não é muito, né, indicado quando você vai numa consulta, eles não abrangem todos esses temas, né? E isso é muito importante, são detalhes que fazem a diferença na saúde do animal a longo prazo. Então, a ração, ao meu ver, que estudei a parte de nutrição e sei que ela não é a melhor opção hoje para eles, né? Tanto no paladar quanto na saúde. A senhora aconselharia o quê? A refeição com alimento natural ou um mix entre ração e refeição? Se a pessoa pudesse realmente fazer só alimentação natural. E o que é alimentação natural? Alimentação natural é o que a gente come. É uma porção de carne, uma porção de carboidrato e uma porção de legumes. Mas às vezes comentam, eu já escutei isso, inclusive de pessoas aí mais entendidas na área, não veterinários, mas que lidam no dia a dia, que não se deve dar carboidrato de forma alguma para o cachorro, que é perigoso. Aí seria o pão, o arroz, a batata. Assim, o pão, tudo que é industrializado não é bom também nem para a gente, né? Então, na questão do pão, ele tem muito carboidrato simples. O arroz, ele tem muito carboidrato simples, a batata inglesa igualmente. Então, os carboidratos que eu escolho para colocar na dieta do cão são carboidratos complexos. Então, pode até ser um arroz integral. Isso varia, na verdade, de cão para cão. Então, eu faço uma dieta específica para o animal, para a idade que ele tem, se ele é jovem, se ele é adulto, se ele é idoso, para a condição clínica que ele tem, se ele tem pancreatite, alguma doença crônica, alguma doença endócrina, se ele tem câncer. Tudo isso vai variar de acordo com o animal. Então, hoje, cada animal tem uma necessidade, então a gente precisa prestar atenção nisso, né? E cada um tem como se diz,
uma necessidade nutricional e de manejo distinta, porque nenhum é igual ao outro, né? Cada um é diferente. Então a gente precisa levar isso em consideração. E a indústria não vê isso, ele vê isso como uma massa. Todo mundo come a mesma coisa, todo mundo é vacinado da mesma maneira, todo mundo é vermifugado igual e, na verdade, deveria atentar para a condição de onde vive, se faz exercício ou não. Então, todas essas coisas que influem. O doce parece que todo mundo proíbe, né? Porque tem gente que tem mania de dar sorvete, até chocolate. Dizem que chocolate é muito perigoso para o cachorro, né? Sim, chocolate tem uma substância tóxica, né, a teobromina, que pode matar. Mas isso também, eu digo, é individual de animal para animal, porque acabamos de passar a Páscoa e teve pacientes meus que acabaram subindo na mesa ou roubando o ovo de Páscoa. E aí me ligaram, né, desesperados, ai, doutora, o que eu faço? Vamos observar, porque tem cão que passa muito mal, mas tem cão que não, fica tranquilo. Então teve um cachorrinho, um shih tzu pequenininho, comeu metade de um ovo de Páscoa e ele ficou super bem. E teve um outro, um labrador grande, que comeu um pedacinho de ovo de Páscoa e passou super mal, vomitou, teve diarreia. Então, assim, é individual também de animal para animal. Como a gente tem alergia ou tem reações a alguns alimentos, os animais também têm. Então, sempre que a gente for colocar algum alimento na dieta desse animal, no dia a dia, seja uma maçã que você dá para o seu animal ou uma cenourinha, é sempre bom dar bem pequenininho, né? Esperar um dia para o outro, ver se esse animal teve alguma reação ou não. Se não tiver, ok, você pode continuar dando. Mas o importante da dieta natural para o animal é variar, como a gente varia a nossa também. E aí, dependente de raça, a raça menor, por exemplo, ela pode consumir, lógico, ela vai consumir uma quantidade menor, mas ela pode consumir o mesmo tipo de alimento que uma raça de um cachorro grande, de um porte grande? Sim, sem problema nenhum. É a mesma coisa uma pessoa que pesa 45 quilos, uma pessoa que pesa 90 quilos. Eles podem consumir a mesma alimentação, só que a necessidade de cada um é diferente. Então, você muda a quantidade só de comida. E o ganho de peso, porque eu tenho lido recentemente também, esse é um problema que afeta a população mundial. Sim. E também começou agora com os animais, né? Principalmente animal de estimação, que às vezes a pessoa vai dando comida para o animal, porque o cachorro, a maioria das raças, quando você der comida, ele vai comendo, né? Ele aceita. E vem aparecendo agora, né, problemas de obesidade, problemas na coluna, na perna do animal devido ao excesso de peso. Na realidade, independente se você dá ração ou se você dá alimento, é necessário fazer um acompanhamento. Então, assim, na consulta eu passo a dieta, pesamos a cada 15 dias para verificar qual é a quantidade que aquele animal precisa comer, que é necessário para ele, né? E aí, mantendo isso, vem da condição corporal dele, vem da parte de saúde, se aquela quantidade é ideal, a gente consegue manter essa quantidade e aí para o resto da vida, dependendo de cada animal, se ele tem uma condição boa de saúde, né? Então, o que acontece hoje é que as pessoas veem o animal pedindo. Os cães, principalmente, eles são muito inteligentes. Eles aprendem tudo. Eles observam você e sabem exatamente o que fazer para conseguir comida, né? Que esse é o objetivo deles, conseguir um alimento. Então, você está jantando, ele está do seu lado pedindo. Às vezes ele dá a pata, às vezes ele late. E aí, a primeira vez que você pega, vê e dá para ele, é como se fosse a recompensa. Aí surtiu efeito, né? Aí ele acabou. Conseguiu. Aí você vai ter um então, animal pedinte. Então, o ideal é rejeitar. Mesmo que ele venha a peça, é não dar comida para ele naquele horário. É assim, se ele late para você e você dá, você está recompensando o latido, ele sabe que toda vez que ele latir, ele vai ganhar. Então, o ideal seria, tudo bem, eu quero dar alguma coisa para ele, mas não nesse momento que ele está latindo. Então, aguarda ele ficar mais calmo. Quando ele estiver mais calmo, não estiver latindo, você pode dar alguma coisinha para ele. Tudo isso envolve comportamento e a gente estraga muito, né, os animais sem querer. Exato. E o cachorro, ele começou a ter o problema de também colesterol, problema do excesso de alimentação que dá no ser humano, sim, de sobrepeso, aí na parte do joelho, ligamento, coluna. Isso veio o quê? Do excesso de comida ou do tipo de comida que a gente dá? Na realidade, das duas coisas, né? Porque temos uma quantidade ideal que devemos comer, mas sempre a gente quer comer um pouquinho mais. Como humano, né? A gente gosta de alguma coisa que não faz tão bem para a saúde, não vai nutrir, mas é gostoso, então a gente come. Na questão da ração,
ele deixa a oferta à vontade. Isso também é uma coisa ruim. Mas se você coloca em momentos pontuais, tipo, de manhã e à noite ele come só pontualmente 2 vezes ao dia. A pessoa não sabe muito bem quanto oferecer de comida. Tem escrito no pacotinho, mas aquilo ali é padrão. A gente não sabe se o seu animal precisa de tudo aquilo ou não. Se enquadra naquilo ou não. E outra coisa, assim, a alimentação, ela possui 70%, 80% de água, a alimentação natural. A ração, ela possui só 8% a 10%. Então, quando você transforma aquele alimento em ração, que é algo desidratado, parece ser muito pouco. Então, aos olhos das pessoas, elas falam, é pouco, vou dar um pouquinho mais. Exato. Somando ao fato que o animal pede, então acaba você pondo um pouquinho mais, ele pedindo um pouquinho mais e acaba acontecendo isso, né? Qual o ideal? Quantas refeições ao dia para o animal? Então, isso também varia de animal para animal. Então, temos os filhotes, que a gente começa com 4 vezes ao dia e vai tirando até fazer 1 ano. Então, você pode dar 2 vezes ao dia. Mas tem animais que você dá 2 vezes ao dia, ele prefere comer só 1 vez ao dia. Então, isso também, novamente, é individual de cada um. Então, a gente precisa tentar. Não é exatamente, precisa comer 2 vezes ao dia, precisa comer 4 vezes ao dia. Não, tem animais hoje adultos que comem 3. E se eles não comem 3, eles acabam tendo um problema de gastrite ou um vômito pela manhã. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O que é ideal não é o padrão. O que é ideal é o que é bom para ele, né? Tem cães que se exercitam muito, então eles precisam comer mais do que outros. Esse exercitar muito, o que é exercitar muito para o animal? Porque às vezes a pessoa fala, eu moro em apartamento, eu ando pouco com o meu cachorro, ando muito. O que é o ideal para o animal? Quanto tempo de caminhada, que tipo de caminhada? Então, eu digo assim, que o ideal são 3 coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente tem um animal. É a alimentação boa, de qualidade, que no caso eu indico a alimentação natural, é ter exercício diário, todos os dias, e ter exercício mental também todos os dias. Aí, como assim? O exercício físico a gente consegue fazendo passeios diários, né? 20 minutos, 40 minutos, isso é quanto o animal aguentar, se ele está obeso ou não. Então, é chato, mas na verdade é individual de cada um também, né? O ideal de um cão saudável é ele passear pelo menos 40 minutos por dia. 40 minutos por dia. Pode ser em 2 caminhadas ou uma só? Pode ser em 2 caminhadas, mas o ideal é que ele veja pessoas, sinta novos cheiros, né? Esteja em contato com outros sons, que ele não fique só trancado dentro de casa. Porque tem pessoas que deixam o animal só dentro de casa porque dorme com ele na cama, não quer que ele suje a pata. Então, tem inúmeras coisas mais convenientes para o ser humano que não é bom para o animal. Então, a questão de exercício é isso, né? As caminhadas, mas tem cachorro que demanda muito mais. Então, raças como o Border Collie, que são cães super ativos, labradores também, né? Goldens, alguns Goldens. Então, eles precisam de mais atividade física. E filhotes, né? Então, eles falam, destruiu minha casa. Destruiu a casa por quê? Porque ele é mal educado? Não, porque ele é filhote, ele precisa gastar energia. Ele vai gastar como? Mordendo seu sofá, mordendo sua almofada, estragando tudo, porque ele precisa tirar a atenção do maxilar mordendo, né? Se ele não tem esse gasto de energia correndo. Nós conversávamos um pouco aqui a respeito das cirurgias, né, no animal, às vezes na coluna, às vezes na perna, e a senhora falava sobre acupuntura também. Sim. Como funciona a cirurgia tradicional, a fisioterapia, a acupuntura, para um animal que precisa ser operado ou que já foi operado? Então, hoje existe uma integração de todas as terapias. Então, até os ortopedistas, né, que estão mais inteirados com essa parte integrativa, eles realizam a cirurgia e indicam sessões de acupuntura pós-operatório, para tirar dor, para ajudar na recuperação. Desculpe, qual a cirurgia hoje em dia mais comum para o cachorro? Em relação a? É joelho, é pata, é coluna? Hoje não tem muito o que é comum, porque tudo, eles têm tantos problemas hoje. Então, assim, em relação à parte de locomotora, tem bastante cirurgia de coluna que eles fazem, que hoje está bem menos invasivo do que antes, né? Eles estão se aperfeiçoando bastante, tendo bastante tecnologia. Mas, assim, de modo geral, joelho eles fazem bastante. A parte do coxo femoral, que eles falam, né, da displasia,
e também a parte de coluna. Muito, muito, muito por questão da obesidade, acabar forçando a coluna, de andar em piso liso. Eu acho que mais de 90% dos ambientes que hoje os cachorros vivem tem piso liso. Aquela derrapada, né, que ele dá quando ele tenta levantar rápido ou sair correndo. Ou mesmo andar diariamente, eu falo que é a mesma coisa que você colocar uma meia e tentar andar numa madeira, num piso de madeira encerado. Como fica? Você não tem estabilidade, né? E isso acaba comprometendo ao longo dos anos a coluna do animal. Então, assim, não existe uma a que mais faz, né? Normalmente tem A senhora fala da acupuntura. Pós-operatória. Né? Isso. Alguns casos são cirúrgicos, alguns casos não são cirúrgicos. Então, isso vai muito do especialista que está analisando, né, a situação. Eu sempre sou mais conservadora, eu tento visualizar se é possível uma não cirurgia e tratar o caso na acupuntura. Eu prefiro porque é menos invasivo, a recuperação é melhor, ele não vai tomar tanto fármaco, né, que vai acabar afetando o fígado e tal. Então, assim, a acupuntura ela sempre entra com uma aliada, né? Depois do pós-cirúrgico, mesmo assim, o cão ele vai ter dor. Toda degeneração de coluna ou articulação, ela é crônica, ela não tem como parar. Então, em vez de ficar tomando analgésicos, ele pode fazer as sessões de acupuntura regularmente. E deve ser mais complicado do que o ser humano, porque o ser humano você fala, você precisa ficar em repouso, você acaba ficando. Agora, com o animal não dá, né? Como é que você vai colocar um cachorro praticamente ali imobilizado numa recuperação de uma cirurgia? Isso, é complicado. Assim, algumas cirurgias, elas realmente devem ser feitas, né? E você vê uma melhora muito grande no animal. Mas algumas, como principalmente as de coluna, você tem uma chance o cachorro, por exemplo, o cachorro está paralítico. Vamos fazer a cirurgia de coluna para ver se ele volta a andar, descomprimir algum disco. Pode ser 30%, 40% que ele não volte a andar. Então, você ainda submete o cão a uma cirurgia que você não tem tanta chance de sucesso. E o cão é idoso, normalmente isso acontece com cães mais idosos. É isso que você quer? Então, isso é tudo analisado e conversado junto com o proprietário do animal. E a acupuntura tem bons resultados no pós-operatório? Porque tem muita gente que tem uma certa restrição, né? Sim. Acupuntura, mas será que não é melhor ir pelo método tradicional? Ela apresenta bons resultados? Ela apresenta ótimos resultados. Os pacientes que eu recebo para fazer acupuntura não são todos pós-cirúrgicos. A maioria até é que nem foi encaminhado para a cirurgia. E ele sofre de alguma dor crônica. E principalmente agora que chegou o inverno, está chegando o inverno, é pior, né? Porque o frio acaba ajudando nessa dor. Então, muitos animais, eles estão bem estáveis durante o ano, chega no inverno, eles têm que voltar a fazer algumas sessões para melhorar. A gente eu não gosto de tirar a parte de ou é cirurgia ou é acupuntura. As duas coisas se complementam. Então, o animal faz a cirurgia, toma os analgésicos por um tempo, começa a entrar a acupuntura, e aí ele para de tomar os analgésicos, porque o analgésico faz super mal para o estômago, pode dar uma gastrite, né, para o fígado. Então, tudo isso também é levado em consideração. Então, a questão é integrar as medicinas ocidentais com orientais e tirar o melhor disso. Às vezes a pessoa age com o cachorro assim, como se ela quisesse exibir, né, o animal a outra pessoa. Então eu acho meio absurdo isso, mas não, pula, quer ver como ele pula, como ele salta. Então, do carro, de cima do capô do carro, etc., ou às vezes até de móveis da casa. E já várias pessoas tiveram problema com o animal depois de um tempo, porque o animal costumou a saltar, né, de alturas até incompatíveis com... Sim. Isso daí provoca um problema a longo prazo, né? Sim. Eu digo assim que o cão, ele não foi feito para saltar, né? Ele não mora numa montanha, os lobos sempre moraram em locais planos, né? E locais rugosos, assim, com chão de grama ou terra, que eles pudessem correr. Então, quando você traz para o nosso ambiente de lar, que tem o piso liso, que eles às vezes não têm nem muito contato com grama, com terra, e sobem sofá, e sobem cama, aquelas camas box que são bem altas. Então, existem algumas alternativas para melhorar. De carro também, né, professor? Às vezes, quando tem aqueles carros mais altos, as vans, etc., coloca o cachorro no porta-mala. Aí abre o porta-mala, o cachorro salta. Isso, assim, a curto prazo você não vai ver muita coisa, mas a longo prazo isso pode gerar um bico de papagaio, uma vértebra calcificada, lá na frente pode acontecer alguma coisa assim.
né? Tem muitos cães idosos com problemas de coluna. Quer dizer, não é para exibir o cachorro, como meu cachorro salta, como ele pula, como a doutora falou. O cachorro, o lobo, né, que é a ascendência do cachorro, ele sempre morou em áreas planas, né? E não vivia saltando de um lugar para o outro. Então você tem que tomar cuidado, porque você pode até achar bonito, né, às vezes, mas está fazendo mal para o seu animal. Isso faz parte toda da medicina preventiva, né? Que eu também gosto de falar muito nas minhas consultas. Tudo que a gente pode fazer para prevenir que o animal adoeça é muito interessante. Exatamente, é o tema que eu ia falar com a senhora agora. Quais os conselhos que a senhora dá para a saúde do animal? O que a pessoa tem que evitar de fazer para o animal ter uma vida melhor, mais longa, mais saudável? Existem inúmeras coisas que as pessoas devem fazer, mas a base, como eu já tinha dito, é alimentação adequada, de qualidade. Então, consultar realmente um veterinário que entenda de nutrição para ver se aquele alimento que ele está comendo é bom ou não para ele. Manter uma rotina de exercícios diários. Exercícios mentais que eu digo por exemplo, na natureza, o que ele faria? Ele estaria o dia inteiro pensando em como caçar o alimento dele. Quando ele está morando com a gente, é diferente. Ele tem o alimento, na frente dele, prontinho. Então, ele não precisa fazer isso. Então, ele vai perdendo o sentido de cheiro, ele vai perdendo a audição, porque ele não precisa usar isso no dia a dia. Não desenvolve. Não desenvolve mais. Então, o ideal seria você esconder alguns petiscos, pode ser pedacinho de frango, ou mesmo petiscos desidratados. Hoje tem muitos no mercado, carne desidratada que eles fazem com petiscos, coloca dentro de bolinhas ou embaixo de caixa de papelão. Se você sai para trabalhar, deixa o animal sozinho o dia inteiro em casa, ele pode fazer isso, então isso vai instigar ele a fazer, né, a buscar o alimento durante o dia, então dá parte dessa alimentação dessa forma, isso ajuda bastante. Não subir em cima dos móveis, como a gente já tinha comentado, porque ele descer ou subir num móvel liso ele tira toda a estabilidade da coluna e pode acabar dando algum problema lá na frente. Deixa sempre muita água à vontade, água é bom para todo mundo, para nós e para eles. Acho que basicamente é isso, né? Cada um tem a sua necessidade. Então, no frio, alguns cães que não tem muito pelo, eles precisam colocar roupinha, né? Porque eles ficam com mais frio mesmo. Então, assim, algumas coisas que são muito humanizadas, dá alimentos que nós comemos que são muito doces, na verdade doces, né? Pão, coisas que... Bolacha, tem muita gente que dá bolacha para animal. Exato. Essas coisas não são muito legais. Na verdade, deveriam não serem evitadas bem. Doutora, eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui, colocar à disposição algum tema, algo que eu não perguntei, algum contato, por favor, fique à vontade. Obrigada. Eu vou deixar nos créditos abaixo, então, meus contatos, quem quiser tirar dúvidas ou mesmo se consultar, pode entrar em contato comigo. Obrigada a você, Denis. Prazer foi nosso. Obrigado. Obrigada. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.